Olá, nossa conversa hoje é sobre Charles Chaplin. Para mim, o maior comediante de todos os tempos. Ele é inglês, nasceu em Londres, no final do século XIX, mas acabou se mudando para os Estados Unidos para seguir a sua carreira de cineasta, de ator, comediante, roteirista, diretor, né? Enfim, Chaplin tem uma vasta obra e pelo conjunto da sua obra ele acabou sendo laureado com o Oscar, né? Que é a maior premiação do cinema americano, do cinema internacional. O Chaplin ele acabou sendo laureado com o Oscar. Ele faleceu em 1977 e ao longo da sua carreira, né, basicamente situado ali na primeira metade do século XX, grande parte dos seus filmes em branco e preto e mudo, né? Inclusive com o desenvolvimento da tecnologia para o cinema falado, ele optou ele resistiu, ele manteve alguns filmes mudo. E ele fez um filme, em 1940 foi lançado, que é O Grande Ditador. Se trata, na verdade, de uma sátira que ele faz ao regime ditatorial implantado pelo Adolf Hitler na Alemanha, no ano de 1933, e que naquele momento, o filme foi produzido por volta de 39, 40, então naquele momento o Hitler já tinha feito um grande estrago na Europa, né? Já tinha invadido a Tchecoslováquia, isso em 39, antes disso ele fundiu a Áustria, a Alemanha, tornando a Áustria uma província do Terceiro Reich, o chamado Anschluss, e em seguida começou a avançar sobre o leste europeu, sobre toda a região da Escandinávia, a região ocidental, portanto, a França começou a se insinuar para cima da Inglaterra, enfim. Então Hitler ele acabou fazendo com que a sociedade internacional sentisse realmente temor pelo que estava ainda por vir. E o Chaplin, muito preocupado com a situação, ele faz esse filme, e esse filme é um apelo à liberdade, à democracia e uma crítica muito contundente ao fascismo. Ao final do filme, neste filme que ele escreveu, roteirizou, dirigiu e também contracenou, ele faz dois personagens. Um que é o barbeiro judeu, imagina a situação dos judeus nessa época, e o ditador, Hitler, né, que no filme é denominado de Hinkel. Bom, o Chaplin, na condição nesse personagem do barbeiro judeu, ele tinha sido preso, estava num campo de concentração, conseguiu escapar, mas para isso ele teve que se travestir de soldado alemão. Ele vestiu o uniforme do exército alemão. E acabou sendo, os soldados flagraram ele e os soldados acabaram confundindo ele com o próprio Hinkel, porque eles eram sósias. O Hinkel acabou sendo preso e o barbeiro judeu foi lá para a capital para fazer o discurso. E o grande final desse filme, exatamente, é o discurso que o barbeiro profere na condição de Hinkel, mas é um contradiscurso. É um contradiscurso, é um apelo à democracia, à liberdade, é um apelo à tolerância, é um apelo à igualdade, é um apelo à bondade humana, um apelo à diversidade e, portanto, tudo aquilo que definitivamente os nazistas não concordavam. Então, esse é o elemento central do filme. Então, quem você consegue encontrar aí na rede, por exemplo, o excerto desse filme e o Chaplin fazendo, né, proferindo esse discurso, é muito belo. Eu vou tentar aqui reproduzir para vocês da seguinte maneira. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus,
gentios, negros, brancos. Todos nós desejamos ajudar um ao outro. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza. Porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens. Levantou no mundo a muralha do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausulados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e de doçura. Mas sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade humana, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar para o povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, vossas ideias, vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como gato humano e que vos utilizam como bucha de canhão. Não sois máquinas, homens é o que sois. E com amor da humanidade em vossas almas, não odieis, só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 10º capítulo de São Lucas, está escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não só de um, ou um grupo de homens, mas de todos os homens. Está em vós, o povo, tendes o poder de criar máquina, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tende o poder de tornar essa vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos esse poder, unamos-nos todos nós, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo do trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas
que desalmados têm subido ao poder. Mas só mistificam. Não cumprem o que prometem, jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzem a aventura de todos nós, soldados. Em nome da democracia, unamo-nos. Hannah, está me ouvindo? Onde te encontrares, levanta os olhos. Vês, Hannah? O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num novo mundo, um mundo melhor, em que homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Hannah. A alma do homem ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hannah. Ergue os olhos. O último discurso. Chaplin, o grande ditador. Do filme O Grande Ditador. É isso aí, um abraço para todos. Reflitam bem o conjunto dessas palavras do nosso grande humanista do século XX, Sir Charles Chaplin. Um abraço.